programa Sociedade Solidária, Sociedade em Rede por um Mundo Melhor, uma iniciativa da Legião da Boa Vontade. Na edição de hoje falamos sobre a luta contra o crack no Brasil, que vem, infelizmente, crescido no nosso país, nas diversas cidades. Vários estados têm aderido também a um plano nacional de enfrentamento contra esse grave problema de saúde pública. Na edição de hoje nós traremos esclarecimentos importantes e compreenderemos mais a respeito desse desafio que tem preocupado todos os cidadãos brasileiros. Para falar conosco nos estúdios, nós recebemos a doutora Solange Napo. Ela é pesquisadora do CEBRID, o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. É também professora dessa mesma universidade no Departamento de Medicina Preventiva. Bom, primeiramente gostaríamos de agradecer em nome da Legião da Boa Vontade pela senhora ter gentilmente aceito o nosso convite, estando aqui conosco hoje. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite e saúdo os telespectadores do programa. Bom, tem falado bastante recentemente sobre uma epidemia do crack aqui no nosso país. Já é possível usar esse termo, falar que o país está nessa condição? Não, eu seria mais comedida, eu ainda tentaria aguardar os dados do governo para tipificar a epidemia. Até porque os números são muito díspares, né? Então, como é uma população difícil de ser mapeada, até porque é uma população marginal, que usa uma droga pesada, então ela é difícil de ser mapeada, então eu aguardaria um pouco esse número. Mas o que não implica em dizer que a situação é difícil e a situação merece toda a atenção que o governo está dando agora. Certamente. E além do crack, hoje em dia, existe também o oxi, existem outras drogas associadas. Então, são derivados, todos são derivados da cocaína, né? Todos são derivados da cocaína, uma extração, quando se extrai a cocaína da folha, existem esses derivados que antecedem o pó, que é o cloridrato de cocaína. Então, eles são mais baratos porque eles ainda não sofreram toda a etapa de purificação como ocorre, do refino, como ocorre com o cloridrato de cocaína. Então, esses derivados acabam sendo mais baratos exatamente por não terem passado por essas etapas. O oxi, que a gente descobriu não faz muito tempo, na verdade é o próprio crack, né? Talvez com um pouco mais de impurezas por conta dos solventes que são utilizados e dos agentes químicos que são utilizados para sua extração. Então ele acaba recebeu um nome diferenciado, mas sem dúvida é o crack, continua sendo o crack. E claro que todas as drogas têm efeitos muito nocivos sobre a nossa saúde. Os pesquisadores que se dedicam ao tema, o que eles têm percebido ao longo dos estudos e do acompanhamento desses casos? Então, o crack é um desafio. Realmente é uma droga desafiadora, tanto o profissional de saúde, o profissional, o agente social, a repressão. Ele é uma droga desafiadora. Primeiro, é uma droga que traz um prazer muito forte logo de início. É uma droga cujos efeitos ocorrem muito rapidamente, exatamente pela via de administração, que é a via pulmonar. Essa via permite que essa droga chegue muito rapidamente ao sistema nervoso central e esse usuário, e do ponto de vista do usuário, o que ele busca é exatamente um efeito rápido. Então, se comparar o crack com as outras vias de administração da cocaína, por exemplo, se esse usuário se injeta cocaína, ele leva de 8 a 10 minutos para sentir o efeito. Se ele cheira a cocaína, ele leva de 15 minutos, 15 a 18 minutos para sentir o efeito. Se ele fuma, que é exatamente o crack, ele leva 8 segundos, 6 segundos para sentir o efeito. Então, é uma droga que o efeito ocorre muito rápido. Então, ele já sabe que ele vai sentir muito rapidamente esse efeito. Da mesma forma que ele sente esse efeito rápido, esse efeito tem uma duração muito curta, duração de 5 minutos. A cada 5 minutos ele está fumando uma pedra. Então, o que é barato de início, exatamente por ser um derivado ainda não muito refinado, ele acaba sendo caro para manter uma dependência, porque essa pessoa utiliza muito mais droga do que pelas outras vias. Então, ele passa a ter um gasto muito grande para manter a dependência do crack. Então, assim, o crack, quando iniciou aqui, e ele surgiu em São Paulo, ele trouxe para o usuário de droga, assim,
uma ideia de uma droga que poderia trazer para ele uma situação de muito prazer a custo muito barato, né? E fácil de utilizar, porque ele fuma, ele não se injeta, ele não tem que cheirar e ter algum problema com o seu septo nasal. Então, a droga tinha várias características que agradavam o usuário. Então, a adesão a essa droga foi quase que imediata. E a capacidade também dela de viciar o usuário é mais alta também do que em outras substâncias. Esse usuário, ele tem uma compulsão pela droga muito mais rapidamente do que pelas outras vias. Até porque ele usa muito mais droga. Então, toda a situação que poderia ocorrer a médio e longo prazo, para ele, num mês, a situação já está definida. Ele se torna dependente e compulsivo num mês. E essa questão também da violência, muito presente. O usuário também do crack, ele fica muito mais vulnerável a sofrer uma série de violações. Exatamente. Eu acho que foi boa a tua frase, porque normalmente o que a gente ouve é que ele é o violento, né? Ele até em alguns momentos mas ele sofre uma violência muito maior. O usuário de crack é o usuário de droga que morre muito mais facilmente e muito precocemente, né? Exatamente por essa compulsão que se estabelece nele muito mais rapidamente do que pelas outras vias, e ele é praticamente neófito, ele não era um marginal anteriormente, ele não era um ladrão anteriormente, e ele rapidamente tem que desenvolver estratégias para conseguir dinheiro, para conseguir a droga. E nessa situação ele se coloca, ele fica muito vulnerável, exatamente como você disse, ele fica vulnerável a ser morto, né? Exatamente porque ele utiliza uma grande quantidade de drogas. Normalmente ele deve ao traficante, e dever ao traficante significa morte se ele não pagar isso dentro de um prazo acertado. Então ele vive muito mais, tanto é que ele morre muito mais pelo entorno violento do que pela droga propriamente dita. As pesquisas mostram que cerca de 1/3 das pessoas que se viciam no crack acabam falecendo em decorrência dessa violência. Exatamente. A overdose, como a gente sempre fala da droga, na verdade, ela tem uma implicação insignificante para a morte. Ele morre, via de regra, pelo entorno violento, seja pelos amigos, amigos entre aspas, pelos colegas, porque ele desenvolve uma psicose, então ele desconfia de todos, e os seus colegas também, então eles às vezes entram em uma certa violência entre eles próprios, seja porque o tráfico de crack, a boca onde tem o crack, normalmente é uma boca um pouco mais perigosa. O usuário de crack utiliza a droga, uma grande quantidade, ele não sai em volta da boca, né? Ele não compra e vai embora. Como ele vai precisar da droga daqui 5 minutos, ele fica na boca. E ele traz muita visibilidade para esse local, né? Acaba que ele traz visibilidade. Acaba o dinheiro, ele fica ali implorando que alguém compre droga para ele. Ele tem uma crise, né, de abstinência. Então ele fica implorando e com isso ele traz visibilidade para o local. É quando o traficante tira esse cidadão daquele lugar, ou tira voluntário ou involuntariamente, né? Bom, agora que a gente já conhece alguns dos principais aspectos desse quadro geral do crack, vamos entender então o que as pesquisas sinalizam, quais são os possíveis caminhos para que o Brasil possa superar esse grande desafio, assim como outras nações já conseguiram combatê-lo de forma muito eficaz. O programa Sociedade Solidária entrevista hoje a doutora Solange Napo, professora da Universidade Federal do Estado de São Paulo, a Unifesp, e pesquisadora do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas. A gente vai para um breve intervalo e logo mais continuamos.